Paulo, e acabou causando uma procura gigantesca pelas unidades de saúde. No Rio de Janeiro, isso não foi diferente e coincidiu também com o avanço dos casos da Omicron no Rio de Janeiro. Gustavo Sleman está aqui com a gente para falar exatamente sobre isso. Qual que é a situação da pandemia por aí agora, hein, Gustavo? Quais são as medidas que estão sendo adotadas? Explica isso aqui para o nosso ouvinte. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Secretaria de Estado de Saúde do Rio, que agora monitora 46 casos suspeitos de infecção pela nova variante do coronavírus Omicron. E a capital fluminense, com o centro, o maior número desses casos que vem sendo analisados, 31 no total, acompanhada logo depois, por Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, por 4. Logo em seguida aparecem cidades como Nilópolis, Niterói e também Cabo Frio e outros municípios espalhados por toda a região metropolitana e também sul fluminense, no Rio de Janeiro. Omicron, que até agora, até o momento, apenas um caso confirmado de infecção, um caso importado de uma carioca que havia viajado para a África do Sul, isso no mês de novembro, apresentou os sintomas no início de dezembro, e essas amostras desses 46 casos suspeitos foram coletados entre os dias 1º e 20 de dezembro, estão sendo analisados pela Secretaria de Estado de Saúde e vão ser encaminhadas nessas amostras também para a Fundação Oswaldo Cruz para um sequenciamento. E por que são esses casos que vêm sendo analisados? Isso porque um primeiro teste realizado com essas pessoas de PCR indicou ali, apresentou um indicativo para a infecção pela nova cepa. E aí, como uma espécie de contraprova, essas amostras foram encaminhadas para a Secretaria de Estado de Saúde, que vem mantendo contato com as secretarias municipais de cada município em que houve esse indicativo por meio dos testes PCR. E isso vem gerando uma certa confusão, porque, por exemplo, no fim de semana, a cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, chegou a emitir uma nota confirmando que uma moradora de 61 anos testou positivo para a Omicron, que isso já havia sido constatado pela Secretaria Municipal do município, ali da Baixada Fluminense, E a gente procurou, obviamente, a Secretaria de Estado de Saúde, o Governo do Estado, que informaram que não. O caso ainda está sob análise, houve realmente um indicativo nesse teste PCR que ela estaria infectada, no entanto, nada confirmado ainda, até porque ainda é necessário aguardar o resultado desse sequenciamento por parte do governo estadual, E, enfim, isso, como disse, vem gerando confusão, vem gerando também apreensão entre os moradores da cidade do Rio de Janeiro, em meio aos preparativos finais para a realização do Réveillon. Continua, por exemplo, aqui como uma das principais formas de tentar combater esse possível, eventual avanço dessa nova cepa, a apresentação do comprovante de vacinação nos hotéis também, que já tem uma alta procura, mais de 90% dos estabelecimentos ocupados na zona sul da capital fluminense, onde ocorrem as principais festas de Réveillon, como, por exemplo, Copacabana. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense aposta e muito na famosa dose de reforço, tanto que o secretário Daniel Sorais, em entrevista hoje à nossa reportagem, disse que espera em janeiro aplicar 1 milhão de doses em cariocas, tanto de dose de reforço como também nas crianças, que é um outro ponto que foi tocado pelo Daniel Sorais nessa entrevista à nossa reportagem. Ele voltou a criticar o ministro Marcelo Queiroga em relação à consulta pública aberta pela pasta, pela União, para saber o que a população acha dessa vacinação de menores de idade, crianças entre 5 e 11 anos. Sorais disse também, até compactuando com a palavra do prefeito Eduardo Paes em uma postagem no último dia 24 na internet, que na capital, que na cidade do Rio de Janeiro, não vai ser exigida nenhum tipo de prescrição médica para que as crianças recebam a imunização contra a Covid-19. Agora, você falou sobre essa questão aí da queima de fogos, o fim do ano, Sleman, e tem uma meta que eu quero ver como é que a Prefeitura do Rio vai conseguir cumprir, que é de evitar aglomeração aí na praia, principalmente no trecho de Copacabana, para acompanhar essa queima de fogos. Não vai fazer aquele grande serviço de bloqueio, transporte público reforçado, para não estimular que o pessoal vá para a praia, mas evitar aglomeração. Quero ver como é que vai ser possível fazer isso, Porque pelo que você está falando, rede hoteleira já super ocupada, muita gente procurando o Rio de Janeiro justamente porque sabe que vai ter queima de fogos, vai ser meio difícil, Pois a Prefeitura conta que montou um esquema, tanto com guardas municipais, que inclusive não vai ter
a montagem do tradicional palco para apresentações musicais na praia de Copacabana, né, para evitar justamente aglomerações. E, no entanto, né, a gente vem observando que não está tendo tanto aquele reforço, aquele esquema especial de trânsito. De fato, sim, vai ter bloqueios, mas já são bloqueios tradicionais, como, por exemplo, evitar a passagem de carros sem ser de moradores e também de comerciantes ali na região de Copacabana, na noite já do dia 31, mas também no transporte público, por exemplo, nos últimos anos, a gente via muito a venda de passagens, de ingressos, de bilhetes, né, na verdade, especiais para determinados horários. Por exemplo, o metrô, ele parava de funcionar atendendo toda a população e só funcionava atendendo quem tinha esse cartão especial do Réveillon, justamente para atender as pessoas que iam para a praia de Copacabana. Esse ano não vai ter isso e acaba que abre uma brecha, né, para pessoas possam pegar o metrô tranquilamente e descer ali sem nenhum tipo de controle em relação, principalmente, como você pontuou, a aglomerações. É aquilo, né? Esperar para ver como é que vai funcionar, como é que vai se portar essa questão para evitar aglomerações na praia de Copacabana. Não só na praia, né? Na verdade, de Copacabana, como também nos outros 9 pontos de queimas de fogos na capital fluminense, ao menos, como, por exemplo, o Flamengo, que fica ali do lado de Copacabana também, mas lugares mais distantes dentro da própria cidade, né, como, por exemplo, o Parque Madureira na Zona Norte, também ainda na mesma região na Zona Norte, Ilha do Governador. Ou seja, né, são 10 pontos, né, para queima de fogos. Será que vai ter toda essa concentração, esse esquema também, como vem sendo montado em Copacabana, nesses outros locais, por exemplo? Piscinão de Ramos, que é conhecido por ser uma área que atrai muitas pessoas de áreas mais periféricas também, até por conta toda a questão cultural ali do Piscinão de Ramos também, da cultura que existe por trás desse ponto ali na zona norte do Rio de Janeiro. Enfim, agora ficar na guarda para ver em relação a esse controle. Enquanto isso, os casos suspeitos de Ômicron vão subindo na capital fluminense, eram 28 na sexta-feira, mais 3 surgiram no último domingo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E é uma tendência que esses casos aumentem, né? Esse vírus, essa cepa, né, vai se espalhar, é assim que acontece mesmo. É importante que a gente não veja as outras consequências voltarem a acontecer, que é aumento de internação e tudo mais, mas muito possivelmente com o avanço da vacinação a gente vai conseguir conter tudo isso, sim, acompanhar. Sleiman, obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho aí para você. Eu que agradeço. Abração.